Após o Shikamaru chegar ao interrogatório, o Cabo Dono fala que finalmente ele chegou e que ele já estava cansado de esperar. O Shikamaru responde que eles estão em uma situação de emergência e que ele quer acabar com isso o quanto antes e voltar ao trabalho. Mas o Cabo Dono diz que, dependendo do que acontecer ali, ele nem vai precisar se preocupar, pois ele não será mais Hokage. Ele afirma que sempre suspeitou que o Shikamaru estava protegendo o Boruto. O Shikamaru apenas pergunta quais provas ele tem. O Cabo Dono responde que a sua intuição nunca falha e pede para o Shikamaru admitir os seus crimes, pois talvez assim ele consiga aliviar um pouco a sua punição. Então vemos o sapo que está escondido em meio às roupas do Shikamaru. A cena corta e vemos o Inojin e o Kashin Koji. Ele manda o Inojin usar o jutsu. O Inojin então usa o jutsu de transferência de mente através do sapo que está com ele no esconderijo para alcançar o sapo que está nas roupas do Shikamaru. Em seguida, o Cabo Dono cai de cara na mesa. O Sai já olha em choque. Então vemos também o Inojin adormecido no esconderijo. O Sai chama o Cabo Dono e quando ele acorda, o Sai fica em choque e parece desconfiar de algo, mas o Inojin disfarça dizendo que o seu cabelo está todo ressecado. O Shikamaru percebe a situação e pensa consigo mesmo que esse é o jutsu de transferência de mente e que quem está na mente do Cabo Dono é o Inojin. O sapo que estava no Shikamaru sai e entra nas roupas do Cabo Dono, orientando ele a ir lá para fora. O Cabo Dono, que no caso é o Inojin, diz que todo esse interrogatório acabou cansando ele e que ele precisa sair um pouco para respirar, e fala que não precisa de escolta, porque isso o deixa sufocado. Quando o Cabo Dono chega no terraço do prédio, ele fala para o Kashin Koji que não sabe o que ele está planejando fazer, mas o Shikamaru disse que os Mamushi estão se aproximando dali. Ele pergunta o que deve fazer se algo acontecer com aquela pessoa. O Kashin Koji fica em silêncio. O Inojin então percebe o plano dele e fica em choque e pergunta se ele está de brincadeira. O Kashin Koji diz que eles vão matar o Cabo Dono. Na sala do interrogatório, o Sai se pergunta o que está acontecendo. O Shikamaru fala que precisa ir porque tem muito trabalho a fazer. O Sai pede para o Shikamaru esperar e explicar o que está havendo. O Shikamaru fica em silêncio. O Sai pergunta o que ele fez o Inojin fazer. Ele diz que no começo ele ficou surpreso, mas quando viu os olhos do Cabo Dono, ele teve certeza de que aquele era o jutsu de transferência de mente do Inojin. Ele exige que o Shikamaru conte a verdade. A cena corta para o terraço do prédio. O Kashin Koji diz ao Inojin que ele deve pular do prédio ou algo assim. Ele só tem que parecer que ele entrou em pânico ao ser atacado pelos Mamushis. O Inojin pergunta se ele está brincando. O sapo diz para ele pensar de forma racional. O Cabo Dono é um inimigo completo e um obstáculo. Ele reforça dizendo que naquele momento não estão se comunicando com mais ninguém. Os únicos que sabem da conversa são os dois e não restará prova alguma. O Inojin diz que isso é um absurdo e pergunta se ele ficou maluco. Quando ele olha para cima, surge um Mamushi que pergunta se ele conhece uma mulher chamada Eida. Após isso, o sapo lança uma espécie de jutsu e acerta o Mamushi de raspão. O Mamushi pergunta se ele ficou maluco e já se multiplica. O Kashin Koji fala que isso deve servir e assim acaba o capítulo 30 de Boruto 2 Blue Vortex. Espero que tenham gostado desse capítulo. Tamo junto e fui!